Imagine por um momento alguém caminhando dentro de um grande labirinto, mas com os olhos vendados. Cada passo é dado com incerteza, os braços estendidos tentando sentir as paredes, enquanto a pessoa confia apenas nos outros sentidos para não se perder. Essa imagem representa de forma muito clara o caminho espiritual que todos percorremos. Muitas vezes, não conseguimos enxergar claramente o que está à frente, e é nesse ponto que somos convidados a confiar na direção de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o percurso. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nos encontramos em situações assim, momentos em que não vemos a solução, em que os caminhos parecem confusos e as decisões parecem pesadas demais para carregar sozinhos. É nesses momentos que o Senhor nos chama a viver pela fé, não pelo que os olhos podem ver. A palavra nos ensina, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Essa verdade revela a essência da vida cristã. Assim como um alpinista confia em apoios invisíveis para escalar uma montanha íngreme, também precisamos confiar nos braços invisíveis de Deus, que nos sustentam quando tudo parece incerto. Hoje quero convidar você a abrir o coração para receber esta mensagem e esta oração com fé renovada. Vamos juntos explorar os caminhos do Senhor e aprender a caminhar com confiança, mesmo quando os olhos não compreendem. Se esta mensagem está falando com o seu coração, escreva nos comentários: Amém, Senhor, eu confio em Ti. Andar pela fé significa, antes de tudo, confiar no plano de Deus, mesmo quando ele não se encaixa na nossa lógica humana. Quantas vezes questionamos o Senhor quando algo não acontece da forma que esperávamos? É fácil descansar quando tudo está calmo e previsível, mas a verdadeira fé se revela nos dias de incerteza, quando os ventos sopram forte e o caminho parece turvo. Lembre-se da história de Ananias, na cidade de Damasco. Deus o chamou para ir até Saulo, um perseguidor de cristãos, e orar por ele. Aos olhos humanos, essa missão parecia perigosa, até ilógica. No entanto, Ananias escolheu confiar na voz do Senhor. E por causa de sua obediência, Saulo foi transformado em Paulo, um dos maiores apóstolos da história. Isso mostra que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando não entendemos os caminhos de Deus, não é sinal de abandono, mas de que Ele está operando algo maior do que conseguimos compreender naquele momento. Caminhar pela fé, portanto, não é ter todas as respostas, mas confiar naquele que tem o controle de tudo. É escolher descansar nos braços do Pai, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É abrir mão do controle humano para se lançar totalmente no cuidado divino. Muitas vezes, quando chegamos a encruzilhadas da vida, nossa tendência natural é depender apenas do raciocínio humano. Planejamos, analisamos, calculamos cada detalhe e acabamos nos sobrecarregando com preocupações. Mas Deus nos convida a um caminho mais elevado, confiar plenamente nele, mesmo quando não conseguimos entender os detalhes do seu plano. Um exemplo inspirador disso é a história de Filipe no livro de Atos. O Espírito de Deus o instruiu a deixar um ministério próspero em Samaria e seguir por um caminho deserto. Humanamente, essa ordem parecia estranha e sem propósito. Mas Filipe obedeceu, e essa atitude resultou na conversão de um eunuco etíope, levando o evangelho até a África. Isso nos ensina que os planos do Senhor muitas vezes fogem da nossa lógica, mas sempre conduzem a propósitos maiores. Viver pela fé significa dizer sim a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Significa aceitar uma oportunidade que parece arriscada,
perdoar quem nos feriu profundamente, ou dar um passo em um ministério que exige coragem. Cada ato de obediência abre portas para bênçãos que ultrapassam a nossa imaginação. Quando entregamos nossa confiança completamente ao Senhor, Ele age de formas que surpreendem e edificam. A fé abre caminhos onde a razão vê muros e transforma situações aparentemente impossíveis em testemunhos poderosos da fidelidade divina. Agora, meu irmão, minha irmã, reflita por um instante. Quais áreas da sua vida você ainda tenta controlar com suas próprias forças? Caminhar pela fé é libertar-se da necessidade de entender tudo e se entregar completamente ao cuidado do Pai. Quando abrimos mão do controle, descobrimos que Deus nunca perdeu o dele. Mesmo quando não enxergamos, Ele está conduzindo cada detalhe com sabedoria perfeita. A fé verdadeira não é passiva. Ela é ativa, corajosa e confiante. É como dar um passo no escuro, sabendo que os braços do Pai estão prontos para nos sustentar. O Senhor nunca prometeu que veríamos todo o caminho de uma só vez, mas prometeu que guiaria cada passo daqueles que confiam nele. Talvez hoje Deus esteja pedindo que você confie mais e questione menos, que você solte aquilo que tem tentado controlar, seja uma situação familiar, um futuro incerto, uma ferida não curada ou um sonho adiado, e coloque tudo nas mãos daquele que tem pensamentos mais altos e planos perfeitos para você. Quando fazemos isso, uma paz profunda começa a preencher nosso coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem imediatamente. Andar pela fé é descansar na certeza de que Deus está no comando, mesmo quando não entendemos o como ou o quando. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários. Glória a Deus, eu confio nos teus planos. Outro aspecto essencial de caminhar pela fé é vencer o medo com confiança em Deus. O medo é uma emoção poderosa. Ele pode nos paralisar, impedir decisões importantes e nos afastar das promessas que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus constantemente nos chama a sermos fortes e corajosos, mesmo diante de cenários que parecem assustadores. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas comuns que enfrentaram seus medos e alcançaram resultados extraordinários pela fé. Pense em Ester, uma jovem mulher que, mesmo ciente do risco de morte, decidiu comparecer diante do rei para interceder por seu povo. Suas palavras corajosas ecoam até hoje: "Se eu perecer, pereci." Essa atitude resume perfeitamente o que significa andar pela fé. Enfrentar o temor com os olhos fixos em Deus, confiando que Ele está no controle do resultado. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Deus não nos criou para carregarmos sozinhos os fardos do medo e da preocupação. Ele deseja que entreguemos tudo a Ele, dúvidas, ansiedades, inseguranças, confiando que seu amor e seu poder são suficientes para nos sustentar. Talvez você tenha hesitado em dar um passo por receio de fracassar, ou tenha permanecido em uma situação confortável por medo de mudanças. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a entregar esse medo nas mãos do Senhor e confiar que Ele caminha contigo em cada detalhe. Quando escolhemos a fé em vez do medo, algo poderoso acontece. O coração se fortalece e a mente se enche de coragem divina. Deus não apenas nos diz "não temas", Ele promete estar conosco em cada passo. Ouça o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras não são apenas consolo, são uma declaração de presença constante.
O Senhor não envia apenas palavras de encorajamento à distância. Ele caminha lado a lado conosco, sustentando-nos com sua mão poderosa. Quando essa verdade penetra profundamente no coração, o medo perde seu domínio e a confiança em Deus começa a florescer. Pense em Barnabé, conhecido como o encorajador. Ele confiou no agir de Deus e se aproximou de Paulo quando todos os outros ainda desconfiavam dele. Esse ato de fé não só transformou a vida de Paulo, mas mudou a história da igreja. Da mesma forma, nossas escolhas de fé podem impactar profundamente outras pessoas. Viver sem medo não significa ausência de desafios, mas presença real de Deus em meio a eles. Quando enfrentamos nossas inseguranças com os olhos fixos no Senhor, descobrimos que Ele é a nossa rocha firme, nosso abrigo seguro e nossa força em tempos de aflição. Caminhar pela fé também envolve viver com uma confiança divina diária, enraizada na verdade inabalável de quem Deus é e de quem somos nele. Essa confiança não é arrogância, nem autossuficiência. É uma certeza humilde que nasce do relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Quando entendemos a nossa identidade em Cristo, passamos a enfrentar os desafios com outra perspectiva, a de filhos amados de um Deus todo-poderoso. O apóstolo Paulo expressa essa confiança na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava exaltando suas próprias capacidades, mas declarando sua dependência total da força de Cristo. Quando caminhamos nessa verdade, a fé se torna nosso alicerce e não mais nossas emoções ou circunstâncias. Pense em Apolo, mencionado no livro de Atos. Ele era um homem eloquente e instruído, mas teve a humildade de aprender mais sobre Jesus com Priscila e Áquila. Sua confiança estava firmada na verdade de Deus, e não em seu próprio conhecimento, e isso tornou seu ministério ainda mais poderoso. Assim também, quando escolhemos depender do Senhor, nossas limitações humanas se transformam em canais para que o poder dele se manifeste com intensidade. A confiança divina nos capacita a agir, mesmo quando não nos sentimos prontos. Ela nos impulsiona a usar nossos dons, a perseverar em meio às provações e a proclamar a verdade com ousadia, porque sabemos que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Queridos irmãos e irmãs, quando decidimos viver pela fé e não pelo que vemos, experimentamos uma transformação profunda. Nossos medos cedem lugar à confiança. Nossa visão limitada é ampliada pela perspectiva divina e nossos passos se tornam firmes porque estão guiados pelas mãos do Senhor. Essa caminhada não é apenas um momento isolado, mas um estilo de vida fundamentado na palavra e na presença constante de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, nos encoraja. Não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Essa confiança não se apoia em emoções passageiras, mas no caráter imutável de Deus. Um Deus que não falha, não se atrasa e cumpre cada promessa feita aos seus filhos. Quando aprendemos a descansar nessa verdade, descobrimos uma paz que ultrapassa todo entendimento e uma força que não vem de nós, mas dele. Hoje eu te convido a renovar a tua fé e a tua confiança no Senhor. Entregue a Ele as áreas que ainda te preocupam. Permita que o Espírito Santo fortaleça o teu coração e caminhe com ousadia, sabendo que Deus está no controle de tudo. Que esta oração seja um lembrete de que a fé abre portas onde os olhos humanos só veem muros. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários. Eu escolho andar pela fé. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Amém.